Muito prazer, alunos! Eu sou o professor Nedir Tomé, professor de língua portuguesa do Núcleo Regional de Educação de Dois Vizinhos. E o conteúdo que estou trazendo para vocês é acentuação, especificamente sobre o uso indicativo de crase. Um conteúdo que pode ser trabalhado aí no 7º ano do ensino fundamental. E também muito importante aí para nunca errar na acentuação. E o que nós vamos ver nesta aula? Nós vamos compreender a formação da crase, vamos ver ela sendo utilizada aí nos gêneros textuais e até o final vamos saber como realizar o uso correto da crase. Vamos alcançar este primeiro objetivo então? Vamos compreender a formação da crase? Pois bem, na língua portuguesa, a crase é a fusão do a preposição mais o a artigo. Então, olha que fácil. Quando eu tenho a preposição mais o artigo feminino a, eu fundo eles dois, formando a crase, que é representada aí por este a, com acento grave. E uma coisa é certa, o a artigo, note, ele é responsável por designar palavras femininas. Então é regra, nós precisamos ter a presença do a artigo antes de palavras femininas para poder formar a crase. Vamos lembrar o que é um artigo? Bem, como vocês podem ver aí neste quadro verde deste slide, o artigo ele é a classe de palavra que antecede ou vem antes do substantivo. E o artigo ele se relaciona com o substantivo em número e em gênero. Sabendo disso, perceba que no quadro azul, o a ele está antecedendo palavras masculinas. Ele não está tendo ali uma relação de gênero. Vocês sabem o porquê? Porque cada um destes as, no quadro azul, estão obtendo um valor de preposição. Estão ali, olha, ligando dois termos daquelas frases. E lembra o que eu falei? Nós precisamos ter a presença do a artigo antes de palavras femininas para poder formar a crase, ok? E o que isso nos ensina? Isso mostra então que a crase ela sempre vai ocorrer antes de palavras femininas e nunca antes de palavras masculinas. Mas cuidado, nunca diga nunca. Eu vou passar até o final uma exceção aí para vocês. Mas vamos nos ater primeiramente então nesse quadro verde ali, onde nós temos a presença do a artigo. Vocês notaram que um destes meus as está sem o acento? Está sem aí o uso da crase? Bem, é porque a crase ela deve vir antes de palavras femininas, sim. Mas isso não acontece com todas as palavras femininas. Então, como saber se vai ou se não vai a crase? Olha o próximo slide. Basta trocar a palavra feminina por uma masculina. Se aparecer ao, é porque vai crase. Olha o primeiro exemplo, João voltou à cidade. Vamos trocar cidade por país ou estado. João voltou ao país. João voltou ao estado. Então, aqui nós temos a utilização da crase. No próximo exemplo, a gata lambeu a panela. Vamos trocar por balde? A gata lambeu ao balde? Não, 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 não. A gata lambeu o balde. Seguimos a estrada, seguimos o caminho. Apresentei-me à juíza. Como fica? Apresentei-me ao juiz. Então aqui, nesta frase aí, nós temos a crase. E na última, não tem crase. Avistamos a montanha, avistamos o barranco. Tá vendo? Não é complicado. E sabe por que isso dá certo? Porque o que é o ao? O ao é o a preposição mais o artigo. Tirou o o, colocou um a, vai crase. E isso vale para hora também. Note, que tal começar às 20 horas? Vamos trocar por meio-dia? Que tal começar ao meio-dia? Olha no último exemplo lá embaixo. Marcamos para as 13 horas. Marcamos para o meio-dia. Então, olha como é fácil. Troca qualquer hora por meio-dia. Se aparecer ao, vai crase. Se aparecer o não vai
crase. E é isso. A crase é mais fácil do que a gente imagina. Vamos fazer um exercício então, com base nessa tirinha aí? A Mafalda, andando na praça, diz: graças a Deus, chegou a primavera. Então ela encontra um senhor que fala: graças a Deus, cheguei à primavera. No primeiro caso, graças a Deus, note, Deus é um substantivo masculino, então não vai a crase. Chegou a primavera. Troca primavera por verão, chegou o verão. E no último caso, cheguei à primavera. Vamos trocar então por verão novamente. Cheguei ao verão. Então tá aí a resolução para vocês. Apenas no último caso em que nós temos o uso da crase. Nesta charge aqui do próximo slide, o funcionário fala: não há médicos, vou estar encaminhando a senhora à benzedeira aqui pertinho. E aí? Será que vai crase ou não vai crase nesses espaços em branco aí? Troca senhora por senhor, vou estar encaminhando o senhor. Então não vai crase. No último caso, vou estar encaminhando a senhora à benzedeira. Vamos trocar benzedeira por pai de santo. Como que ficaria? Vou estar encaminhando a senhora ou pai de santo? Não. Vou estar acompanhando a senhora ao pai de santo. Olha a resolução aí para vocês. E é praticamente isso. A crase, ela sempre virá antes de palavras femininas, desde que esteja de acordo com essa regra aí que eu passei para vocês. E antes de palavras masculinas, não vai crase. Mas lembra que tem uma exceção? Olha ela aparecendo aí na tela. A maneira de, a moda de. Quando eu puder trocar o meu a pela expressão a moda de ou a maneira de, mesmo antes de palavras masculinas, significa que este a é craseado. Olha os exemplos. Bife a Osvaldo Aranha. Osvaldo é masculino. Mas note, este a está se referindo à moda de. Eu posso trocar ele por a moda de e fica bife a moda de Osvaldo Aranha. Nesse caso, há a presença da crase. No último exemplo, poesia a Camões. Poesia à maneira de Camões. Então vai a crase. E esse é o único jeito de colocar crase antes de palavras masculinas. Perfeito? O que vocês acharam? Ficou alguma dúvida? Então tá bom. Ó, para finalizar, fica essa atividade prática aí para nós fazermos em sala de aula. Note nesse slide que tem várias frases aí embaralhadas. O nosso papel é reescrever estas frases. Nos blocos adesivos verdes, nós vamos escrever as frases onde o uso da crase está correto. E nos blocos adesivos vermelhos, nós vamos escrever a frase onde o uso da crase está errado. E aí o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos montar um mural, conforme está mostrando aí no próximo slide. Vai ficar assim o nosso mural, mostrando o uso correto e o uso errado da crase. Gostaram da atividade? Inclusive essa atividade ela pode ser adaptada para ser trabalhada no Jamboard. Olha como que essa atividade vai ficar no Jamboard. Tá vendo? Nós podemos usar aí as notas autoadesivas do Jamboard para fazer essa atividade. E é isso. Nessa aula nós aprendemos como ocorre aí a formação da crase, vimos o modo correto da crase sendo utilizada aí nos diferentes gêneros textuais e vimos quando que nós devemos utilizar a crase e quando não devemos utilizar a crase. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Eu sou o professor Nedir Tomé e muito obrigado.